direitos constitucionais mais presentes na vida da gente é o de ir e vir. Uma calçada quebrada, um meio-fio sem rampa, um semáforo sem alerta sonoro são mais que problemas triviais, representam um desrespeito à Constituição Federal. Na primeira edição do Cidadania em Pauta, vamos falar sobre acessibilidade. Os desafios de quem tem dificuldade de mobilidade, de quem pensa em soluções e de quem tem o poder nas mãos para mudar a realidade de pessoas com deficiência. Os direitos humanos são sempre assunto por aqui. A vida não para e nem pode parar. Esse é o lema do Adalberto e da Maristela. Todo dia o casal faz o caminho de quase 1 quilômetro a pé entre a casa deles e o ponto de ônibus. Aí, neste caso, a vida não para, mas dá uma desacelerada, que é para desviar dos obstáculos. O meu mundo era todo visual, né? Eu ia e voltava do meu trabalho sozinha. Não precisava pedir para parar o ônibus, para me atravessar. Então hoje estou em situação que eu dependo das pessoas, né, da boa vontade das pessoas para me ajudar. É triste, não vou dizer que é bom, que não é não, mas eu estou tentando me acostumar. Acessibilidade não tem, calçadas não tem, igual vocês viram. É bem complicado. Quando chove, então, complica mais ainda, né? Porque a gente que é deficiente visual pisa muito em poça de lama, não tem um piso tátil, não tem nada, é difícil, né? Então a gente tem que ir nos trampos e barrancos até chegar lá, na luta. Quando a calçada é larga, o comércio ocupa. Prateleiras, carrinhos, caixas, praticamente uma vitrine no espaço público. Para você e para mim, pode até ser uma cena comum de cidade grande, mas para um deficiente visual, situações assim acabam em medo e insegurança. Eu tenho bastante medo de andar sozinha ainda. Medo de cair, medo das pessoas, né? Medo dos drogados. E meter a cara na árvore, esses tipos de coisa. Já aconteceu de a gente passar, ele está com um carrinho de churrasquinho no meio do piso tátil, assando milho, bem no meio do piso tátil. Então assim, tempo da gente passar e queimar, sofrer um acidente. Mais do que barreiras físicas de acessibilidade, quem é cego enfrenta também o descaso, desrespeito e a falta de humanidade das pessoas. O direito de ir e vir aqui é violado quando alguém à nossa volta se nega a ajudar os que precisam. Na maioria das vezes a gente tromba nas coisas, né? Então, como o meu esposo vê um pouquinho, ele tenta me desviar. Isso quando as pessoas não veem o meu encontro e bate em mim e quebra a minha bengala. Muitas vezes passa por cima da minha bengala mesmo. Depois pede desculpa, não vi não. Eu respondo, a cega sou eu. Teve uma situação que a moça me atropelou e falou, olha, você não está me enxergando, não? Eu falei, que incrível que pareça que não estou te vendo. Aí ela viu a bengala e falou, me desculpa. Primeiro a gente chega na parada, se tiver gente, a gente pergunta, fulano, você pode parar um ônibus para tal lugar assim, assim, assim? Né, já começa a primeira dificuldade. Acontece da gente chegar a pedir para parar o ônibus, a pessoa pensa que a gente está pedindo esmola. E acontece da gente entrar no ônibus também, o motorista não espera a gente sentar, já ir arrancando de uma vez também. Então a gente, né, acaba, se não tomar cuidado, a gente acaba caindo dentro do ônibus. Acessibilidade no Brasil, ela vem muito bem colocada na nossa Constituição Federal. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, não há que se falar em pessoa com deficiência, não há que se falar em idoso.
em questão LGBT. Todos são todos. A Constituição Federal traz inúmeras obrigações do Estado. Inclusive, diz que o Estado tem que tratar a todos sem preconceito, de cor, raça, condição social. Consequentemente, a acessibilidade deveria ser algo normal. A acessibilidade é direito de todos, tanto na saúde como no lazer, na alimentação, tudo. Então, assim, essa parte aqui é muito difícil para a pessoa com deficiência como eu vir sem não ter uma pessoa para ajudar, o meu marido. Então vocês podem ver que aqui não tem a total falta de acessibilidade. Os direitos de quem precisa da ajuda de um cão-guia no dia a dia e a falta de sensibilidade de organizadores de eventos na hora de pensar a acessibilidade. Questões para o próximo bloco do Cidadania em Pauta. A câmera do celular, Darley mostra como a Clark guia os passos dele como ninguém. Desvia dos postes, passa pela faixa de pedestres. O orelhão deixou de ser um risco. Já os buracos na pista continuam existindo, só que agora o administrador não pisa mais neles. Ter um cão-guia mudou a vida do Darley. Mais inconvenientes existem. Quando eu solicito o carro de aplicativo, eu aviso, né, ao motorista: olha, bom dia, boa tarde, boa noite, eu tenho deficiência visual. Quando você chegar, você bucina, por favor. Porque às vezes o fluxo da rua ele tá muito alto e eu não consigo perceber quando o motorista chegou. E o que acontece? Às vezes ele vê que eu estou acompanhado com o cachorro, né, com o cão-guia, e ele já cancela. O cão-guia ele é uma extensão dos olhos do deficiente visual. Eu não enxergo. Então a Clark, ela é os meus olhos, ela é uma extensão de mim. E simplesmente o motorista não levou porque ele disse que cachorro não entrava no carro dele. Não é simplesmente um cachorro, é um cão-guia. Existe uma diferença e existe uma lei que garante a possibilidade do meu embarque, né? Você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime de... se liga aí, ó. Olha como a Clark vai deitadinha aí no assoalho. Eu peço sempre o motorista puxar um banco um pouquinho pra frente. Ela vai aí, ó, deitadinha no assoalho. Ou seja, sem nenhum motivo do cara ter cancelado pela manhã. A gente não vai de graça, né? Eu pago como você, como qualquer outra pessoa. E depois é uma sensação de impunidade, na minha opinião, por parte do motorista, porque ele disse claramente que cachorro no carro dele não ia entrar. Eu estava chegando na minha casa, eu fui fechado por um motoqueiro e bati o carro na contramão a 40 km por hora. Saí bem do acidente e tal, mas aí eu precisei fazer uma cirurgia cardíaca por conta do acidente e por conta da cirurgia eu fiquei paraplégico. Desde então, 9 anos se passaram. Reabilitação, força de vontade e um imenso amor pela vida. No primeiro ano eu fazia só fisioterapia. E aí no segundo ano eu voltei a trabalhar, voltei a fazer atividade física, comecei a praticar esporte e tudo mais, e aí eu voltei a ter uma vida normal. Amor pela vida que fez Diego trilhar os caminhos mais inusitados. Do Brasil para as cordilheiras argentinas. Uma passada ali nas pirâmides do Egito com direito a passeio de camelo. Pular de paraquedas em Dubai e fichinha.
Mas foi num festival de música perto de casa que o atleta enfrentou um dos maiores desafios de estar numa cadeira de rodas: a falta de cuidado dos organizadores do evento com a acessibilidade. Eles demoraram muito tempo para responder se teria área acessível, e aí o que eles disseram foi: o show inteiro é acessível. Para minha felicidade, eu tive uma humilhação ainda maior. Quando eu cheguei no banheiro que tinha a placa de deficiente, não tinha banheiro para deficiente. Algumas pessoas aprendem pelo amor, outras aprendem pela dor. Então, se a gente não entrar com uma ação e não doer no bolso, as pessoas não vão aprender. Me procuraram, me pediram desculpas e tal. Eu aceitei as desculpas, me convidaram para trabalhar com eles, para deixar outros eventos acessíveis. E eu falei que tudo bem, mas mesmo assim eu ia continuar com o processo, porque não era justo o que aconteceu. Diego quer fazer justiça porque acredita na batalha pelo direito de ir e vir. Acredita que precisa ser respeitado onde quer que ele esteja. Você não sabe o dia de amanhã. Um dia eu dormi andando, no outro dia eu acordei sem andar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O maior problema é a falta de comunicação, a falta de campanhas que instruam a sociedade sobre a questão da acessibilidade. As crianças deveriam receber, desde a educação básica, essa questão de que ser diferente é normal. Muitos dos problemas seriam minimizados se nós tivéssemos a educação no nosso país como base do não preconceito e da acessibilidade. Políticas públicas e ações afirmativas para pessoas com deficiência. Maneiras de resgatar a autoestima de quem tem algum tipo de limitação. Pontos que vão ser abordados daqui a pouquinho. O Cidadania em Pauta volta já. O direito de ir e vir também passa pela mobilidade urbana e é impossível pensar nela sem acessibilidade. Metrô, ônibus, o transporte público precisa ser para todo mundo. Locomoção cidadã que garante qualidade de vida aos mais vulneráveis. Já passou pela sua cabeça que respeitar o ir e vir também é uma forma de assegurar acesso a outros direitos? Educação, saúde, cultura e emprego. Pela lei, 20% das vagas do mercado de trabalho, por exemplo, devem pertencer a pessoas com deficiência. Renda e cidadania caminham de mãos dadas. A Constituição Federal deu muita força para a Lei Brasileira de Inclusão. Vários municípios e estados já têm a própria lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos as cotas com relação ao trabalho, que se todos são iguais, a questão da cota seria tão somente ver o que aquela pessoa precisa ser adaptada. Se precisa de uma cadeira especial, se ela necessita de uma mesa numa altura diferente, de uma porta numa altura diferente, de um programa de computação que facilite a sua comunicação. Isso deveria ser o nosso normal. Igualdade de tratamento que torna a nossa sociedade mais justa. E quando o assunto é dar a mesma oportunidade a todos, a mais alta corte judiciária do país dá show. No STF, limitações físicas não impedem o livre acesso ao tribunal. Há 20 anos, pessoas com deficiência física, auditiva e visual têm o cuidado que merecem. As nossas ações envolvem, então, o acompanhamento de servidores, de trabalhadores, colaboradores de uma forma geral dentro do tribunal, que tenham deficiência e demandem algum tipo de adaptação, seja o ambiente ali mesmo laboral,
como também um ambiente social do tribunal como um todo, né? Para os visitantes, a gente sabe que não são só os trabalhadores com deficiência, né? Mas as pessoas que vêm ao tribunal, né, para recorrer, para fazer algum trabalho, algum serviço ou visitar. Eu que ando, não tenho nenhuma questão, nenhum problema de dificuldade de mobilidade, eu não tinha parado para pensar que às vezes um simples desnível, mas assim, desnível que a olho nu assim, a gente imagina, não, isso aqui não vai causar nenhum problema. Pode ser um grande problema para uma pessoa, às vezes, com mobilidade, né, reduzida. Então, com certeza, assim, são os mínimos detalhes que a gente vê, que a gente observa, que pode ser realmente uma barreira grande para uma pessoa. Braille, piso tátil, língua brasileira de sinais. Pequenas transformações que deixam a vida das pessoas mais simples. Meras mudanças de olhar que nos tornam garantidores de direitos. Vamos aprender sobre processo. Sinal, processo. A surdez no Brasil, ela atinge praticamente quase 30% da nossa população. É uma deficiência invisível que, embora passe despercebida, ela atrapalha e muito o crescimento pessoal, social e familiar dessas pessoas. O impacto é muito grande. O Supremo Tribunal Federal é a única corte do mundo a transmitir ao vivo as sessões plenárias de julgamento. E o pioneirismo não para por aí. Desde 2017 também há, no canto da tela, a interpretação simultânea em libras de tudo o que é falado pelos ministros. Para valorizar ainda mais a inclusão, este ano a TV Justiça lançou a série Direito em Libras, com um glossário na língua brasileira de sinais. Termos jurídicos ganharam sinais próprios que levam em conta a realidade e a forma de interação das pessoas surdas. Em alguns casos, pode ser a manifestação do Ministério Público. Ele está realmente fazendo algo totalmente diferente do que já foi feito no Brasil, quando um órgão público toma a iniciativa de promover programas inclusivos, que tem a consciência social de que é importante a remoção dessas barreiras para que as pessoas com deficiência possam exercer a sua cidadania, possam ser efetivamente incluídas em nossa sociedade. Eu me lembro que eu tinha descido do metrô e estava caminhando para casa, e aí um sujeito, no interesse de me ajudar, dizendo, olha, vai um pouco mais para a direita. Era na intenção de que eu desviasse de um desses buracos das obras. E ele falava, para a direita, para a direita, para a direita. Lá fui eu, para a direita, vamos embora. Não, para a direita. E ele aumentando o tom, e eu indo para a minha direita. Lá pelas tantas, caí dentro de um buraco. Caí no buraco e fiquei, sei lá, o buraco dava mais ou menos no meu joelho. E ele falou assim, era a esquerda. Repara, ele estava na intenção de me ajudar. Né? Por que ele estava na minha intenção de me ajudar? Não havia uma proteção para o buraco. O homem que um dia caiu no buraco aberto no meio da rua, hoje é secretário nacional de Justiça. Não enxergar deixou de ser um obstáculo para ser a solução.
Cláudio comanda políticas públicas para pessoas com deficiência porque entende bem que é preciso de igualdade. Tem o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Os governos se ocupam muito das maiorias e esquecem as minorias. É necessário que, fundamentalmente, que as calçadas sejam viáveis para as pessoas com deficiência, não é? Para começar, para você falar de direito de ir e vir, você precisa de vias que facilitem o direito de ir e vir. O direito de ir e vir, sendo bem simplório, é isso. É uma calçada em condições de permitir que você vá e volte. É um ônibus que não tenha degraus, que esteja a nível do piso. É um metrô que esteja universalizado por toda a cidade. A história do Darley, do Diego, do Adalberto tem muita coisa em comum. E não é só a deficiência, é a vontade inesgotável de viver em um mundo melhor. Eu tenho uma vida muito ativa, né? Eu trabalho, apesar de estar home office hoje. Sou atleta de futebol de 5, que é o futebol adaptado para cegos. E sou apaixonado por musculação, né? Então, minha vida antes da pandemia era 16, 17 horas do meu dia na rua, né? Com a cadeira, eu não consigo mais chegar a lugares que eu chegaria andando, mas com a cadeira eu chego a muitos lugares que eu jamais chegaria andando. Faço milhares de coisas que, se não fosse deficiência, eu não faria. Então, tipo, não tem o porquê não ser otimista. Procura os seus direitos, não fica calado não, porque se ficar calado, as coisas continuam acontecendo. A gente tem que mostrar para esse povo que a gente tem os nossos direitos e os nossos direitos têm que ser exercidos. E com esses belos depoimentos de luta e força de vontade, a gente termina o Cidadania em Pauta de hoje. As histórias que você acabou de ver também vão para a internet, para o site da TV Justiça e para o nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau, tchau.